Bom dia bom! Bom dia, gente! Bom dia para todo mundo que tá chegando, que tá entrando. Mais uma Roda das 8 começando. Sempre tão especial poder estar aqui com vocês de manhã. Começar o dia com inspiração, com leveza, elevando mesmo o padrão vibratório através do pensamento, né? Nosso pensamento ele é tão forte que ele tem a capacidade de ou destruir ou construir, né? Bom dia! Vamos chegando. Essa música chama Recado da Mãe Divina. Tá na nossa playlist da Roda das 8, que tá no Spotify. Sempre gosto de começar a nossa roda com uma música. O Insta tem proibido por conta de direitos autorais, só que essa música geralmente dá pra tocar, né? Dá certo. Bom dia pra todo mundo. Quem tá aqui de primeira vez, que bom que de certa maneira você chegou até aqui. Eu acredito muito que nenhum encontro acontece por acaso. Honro muito cada pessoa que chega no meu caminho, que a vida, né, se encarrega de colocar as pessoas certas na hora certa para cruzar a nossa vida. E tem uma frase que diz: nada é em vão, mas em vão ninguém vem. E eu acredito muito nisso. Você que estava um tempo sem assistir a roda e voltou, vi algumas pessoas nos comentários dizendo isso. Ah, quanto tempo eu não estava aqui. Que bom que você retornou, que você chegou trazendo a sua energia, trazendo você mesmo. Cada pessoa que está aqui é muito importante, muito especial. Sempre falo isso. E eu agradeço muito por conseguir unir tantas pessoas em prol de uma coisa em comum, que é o autoconhecimento, que é a espiritualidade, que realmente faz diferença no dia a dia, para viver uma vida mais leve, para viver uma vida mais pacífica, mais tranquila, abrindo um pouco mão do controle, porque não adianta a gente querer controlar tudo. Quanto mais a gente tenta controlar, mais a gente retém e menos a gente entra no fluxo de ser direcionado. E a vida, ela é fluida, né? É movimento, tudo está acontecendo. Então, aprender a soltar é muito, muito importante. Você que nunca assistiu nenhuma roda, seja muito bem-vindo. A Roda das 8 acontece segunda, 8 da noite, quarta, 8 da manhã. E é esse momento que eu entro aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências. Literalmente, eu vivo o autoconhecimento na minha vida, com terapia, com espiritualidade, com meditação, com oração, e compartilho aqui o que eu percebo nas minhas buscas, que fazem a minha vida ser melhor, sabe? Que fazem eu conseguir viver de uma maneira muito mais leve. Eu, dentro de tudo que eu vivo, de muitas coisas que eu já passei, eu posso dizer que hoje eu vivo, assim, a minha melhor versão, justamente porque eu fui aprendendo e colocando em prática o que eu estava percebendo, sabe? Então, eu gosto sempre de lembrar que o processo de se autoconhecer, ele precisa de tempo, ele exige paciência. A gente não planta uma flor hoje e ela é uma árvore amanhã. A gente cultiva, a gente rega, a gente espera, porque existe o tempo certo do florescimento de cada flor, de cada semente. E aos poucos você vai começando a colher os frutos da sua própria busca. É um caminho que a gente colhe muitos frutos, sabe? Porque é justamente como se a gente pudesse renascer. Se eu vivi a minha vida até aqui de um jeito, eu tenho a possibilidade de, a partir daqui, viver de uma nova maneira. E é isso que eu vejo que o autoconhecimento faz. Muda a maneira como a gente se relaciona com os acontecimentos. Nem é que a gente muda os acontecimentos em si, porque tem muitas coisas que fogem do nosso controle, mas sim que a gente muda a maneira como a gente se relaciona. Né? Muitas vezes não é o seu trabalho que é o problema, é a relação que você tem com o seu trabalho. Muitas vezes não é a outra pessoa que é o problema, é a relação que você tem com essa outra pessoa. Então, assumir a responsabilidade pela forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com as coisas que acontecem, é muito, muito importante. Parabéns aos aniversariantes, sempre vejo nos comentários: hoje é meu aniversário, que eu fico muito feliz de você escolher passar o seu dia fazendo parte dessa grande roda. E é isso, deixa eu colocar aqui um mantra pra gente começar a nossa roda de fato. Eu vou desativar os comentários. Nesse momento, se você pensar em alguém, se você sentir a presença de alguém, clica nesse aviãozinho, envia para essa pessoa
quem sabe, não era a mensagem exata que a pessoa estava precisando ouvir, a energia que a pessoa estava precisando receber. Isso acontece muito, tá? Acredite nisso. Às vezes você envia essa roda para uma pessoa e a pessoa que chega fala, caramba, meu Deus, era tudo que eu precisava. E essas pessoas me escrevem e eu fico super feliz de ver realmente o universo trabalhando a nosso favor, né? Tá sempre trabalhando a nosso favor. Acontece quando a gente decide acreditar que vai conseguir, acreditar que vai dar certo. O universo, ele não só ouve, como ele move tudo na nossa direção. E isso muda tudo, ter essa consciência, começar o dia com essa consciência. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Como que tá o som aí pra vocês? Bom dia, bom dia. Me digam, me deem o ok aí do mantra e eu vou desativar os comentários pra gente dar sequência à nossa roda. Sim, tudo certo? Beleza. Obrigada, gente. Sabe uma coisa que eu acordei pensando hoje? Eu pensei, nossa, é mesmo. Tem coisa que chega assim, que vem como um pensamento. Eu sempre falo que não é um pensamento. Às vezes é a intuição, é a inspiração, porque surge quando você nem tá pensando no assunto. E me veio assim, às vezes a gente desacredita tanto da gente, né? A gente desacredita no nosso potencial, desacredita na nossa capacidade, desacredita na chance que a gente tem de recomeçar e realmente fica inconscientemente acreditando que a gente precisa permanecer num lugar que a gente está sofrendo, que a gente precisa permanecer num lugar de desconforto para honrar. Existem tantas crenças que estão escondidas, que só quando a gente começa a olhar para dentro, olhar para o nosso coração, para as nossas dores, para os nossos traumas, que a gente tem a oportunidade de se desfazer dessas crenças, de realmente perceber que não, a gente não precisa passar uma vida toda infeliz permanecendo num lugar que a gente sente que não cabe mais ali, sabe? Você não precisa viver uma vida inteira forçando para estar em um lugar que você sente que não é para estar ali, ou você não precisa ficar num lugar que você não pode ser você, porque a cada não, cada sim que você fala para outra pessoa, às vezes é um não que você tá falando para você. E aí me veio assim, caramba, mas sou eu comigo até o final. E eu pensei, não é à toa que tá me vindo isso tudo de manhã, né? Eu tenho que compartilhar isso com as pessoas porque é você com você até o final. Se priorizar não é egoísmo. Se priorizar é garantir que você vai ter o melhor para oferecer para o mundo, o melhor para oferecer para as pessoas que estão cruzando o seu caminho. Às vezes a gente coloca tanta gente na frente da gente que quando a gente vai ver, né, essa conta não fecha e você está se sentindo abandonado. E não é abandonado pelas outras pessoas. Você até pode projetar nelas isso e se sentir carente, se sentir inseguro. Mas na verdade, quando você olha de frente, né, cara a cara com você mesmo, com o que tá aí dentro, foi você que se abandonou, justamente porque você tá dizendo sim pra tudo e não pra você. E aí eu vejo que a gente precisa rever essa conta, sabe? Rever o lugar que a gente tá, a maneira como a gente tá se relacionando, o que a gente quer pra nossa vida e o que de fato a gente não quer, acreditando no nosso potencial. Hoje eu queria plantar no seu coração uma sementinha de você acreditar na sua capacidade de cura. Acreditar que se hoje você está vivendo um momento da sua vida que está muito difícil, se hoje você está vivendo um momento da sua vida em que seu coração está apertado, que você possa ainda assim cultivar a sua fé, fé em dias melhores, fé na oportunidade que você tem de recomeçar, fé na certeza de que existe um universo inteiro que está trabalhando a seu favor. Os acontecimentos, eles não acontecem com você para te colocar num lugar de vítima, de sofredor. Acontece para você. E se você puder olhar dessa maneira, você vai ver que muitas bênçãos disfarçadas estão por trás desses problemas. Só que você precisa cultivar essa fé. Fé é certeza. Certeza de que mesmo quando as coisas fogem totalmente do seu controle, ainda assim está sendo controlado. E olha como isso é para dar garantia pra gente, tranquilidade. Está sendo controlado por forças que querem que o melhor aconteça na nossa vida. Então, num primeiro momento, pode parecer que está tudo fechado, todas as portas fecharam, você não tem para onde ir. Num segundo momento, onde você vai realmente cultivando a sua fé, a certeza de que existe um propósito maior por trás de todas as coisas, uma luz começa a se acender. E nessa luz,
realmente você vê que, opa, peraí, existe sim uma passagem secreta naquele beco que parecia sem saída. Só que o nosso olhar muda tudo. Então, se diariamente eu tô ali cultivando a minha fé, fortalecendo a minha fé, praticando a minha fé, de fato eu começo a ver luz onde até então parecia escuridão. Surge, gente, de onde a gente menos espera. É impressionante, assim. Se você... Sabe aquelas coisas que, tipo, não sei de onde apareceu essa pessoa e me falou uma coisa e mudou tudo. Não sei como isso aconteceu, eu recebi um telefonema com uma proposta. As coisas vão acontecendo, mas você precisa permitir que esse movimento aconteça. Às vezes a gente fica tão engessado, né? Prefere, como a gente cultiva uma crença de que mudar é ruim, a gente fica com tanto medo da mudança que fica preso ao que a gente tem, sem perceber que as coisas ao nosso redor estão se movimentando. Não é a vida que está parada, muitas vezes é você que está estagnado, preso, sem querer soltar ao que você tem hoje. Preso, sem querer deixar com que o movimento aconteça, justamente porque você pensa que esse é o seu lugar de conforto. E às vezes o nosso lugar de conforto é um lugar desconfortável. Preste atenção nisso. Às vezes o nosso lugar de conforto é um lugar desconfortável, justamente porque o conforto nada mais é do que você ter conhecimento do lugar onde você está. Isso traz conforto para a mente. Então, se você está dentro de um relacionamento que você não está feliz, que você não pode ser você, que você se sente privado, você não se sente livre, esse pode ser um lugar de conforto. Mesmo que você não esteja feliz, mesmo que você não esteja sendo você de verdade, é confortável porque a sua mente já conhece esse lugar. Então a mente, ela teme o desconhecido. Só que a vida é desconhecida. Tá vendo como a mente é contra a vida? E quando a gente começa a fortalecer a fé, a confiar no destino, a confiar no divino, é como se a gente dissesse sim, ok, eu me permito navegar muitas vezes no desconhecido porque eu confio que o melhor está para acontecer, que o melhor já está acontecendo. Confiança não significa que tudo vai dar certo. Confiança significa que tudo já está certo, do jeito que tá, nesse desenrolar que às vezes você olha e fala, meu Deus, não é possível, para onde isso vai? Tantas vezes eu faço esse questionamento na minha vida e penso, gente, eu acho que todo mundo faz, né? Quando não sai como você gostaria, como as coisas se embolam, quando a onda parece ser muito grande, você fala, meu Deus, não vou dar conta. Mas basta você olhar um pouquinho para trás e ver que muitas vezes você achou que você não ia dar conta e você deu. Você tá aqui. Você tá aqui e você tá buscando a sua melhor versão. Eu tenho certeza. Você tá aqui, é uma live que é uma live totalmente reflexiva, uma live totalmente para você olhar para dentro, olhar para suas emoções, para os seus erros, para os seus acertos. Essa pessoa que está olhando para isso certamente está na busca. E a busca, no final das contas, é por ela mesma. Então é um resgate, é um reencontrar-se diariamente. Tem vezes que eu olho para mim e eu mesma não me reconheço. E hoje eu entendo como é importante a gente entender que existem transições. A pessoa que você era ontem pode não ser a mesma pessoa que você está se tornando hoje, porque você está em busca de uma versão nova sua. E nesse momento de transição, é muito comum você se sentir perdido. E quando a gente está perdido, a gente fica desesperado, justamente porque é o ponto onde a mente desconhece. Então, muitas vezes a mente prefere voltar para o passado, voltar para o lugar onde ela conhecia, voltar para o lugar que era desconfortável, mas que para a mente era confortável, justamente porque ali ela já tem conhecimento. Só que nesse lugar onde você está sempre visitando o passado, você está sempre agindo da maneira como você agiu, você está sempre lidando da mesma maneira que você sempre lidou, não sobra espaço para vivenciar o novo. E o renascer, ele só pode vir através da novidade, só pode vir através da nova perspectiva, através da nova porta que está se abrindo. Você precisa se permitir. E é interessante porque quando a gente começa a entender que esse renascimento ele tem a ver com se aventurar e viver o novo, a gente começa a lidar com uma coisa que é muito difícil para a humanidade, que é o soltar, o desprender. A gente fica segurando, acumulando, né? Acumulando memórias, acumulando pessoas, acumulando situações, acumulando controles e nem percebe que quanto mais você acumula, mais pesada fica a caminhada. Quanto mais você tenta reter, quanto mais você tenta segurar, menos livre você é. Então, no final das contas, o grande segredo está em aprender a soltar, em aprender a desprender, a realmente deixar que flua. E para fluir, muitas vezes a gente precisa abrir, a gente precisa deixar voar, a gente precisa
deixar mesmo passar, para que a gente possa ter espaço, para que a gente possa ter condição, para que a gente possa ter sabedoria e conhecimento para receber o que ainda está por vir. E aí a gente volta naquele lugar de confie na sua capacidade de renovação. Acredite na sua capacidade de, opa, realmente isso não tá dando mais. Encerrar um ciclo, porque tenha certeza, a vida é movimento, coisas novas e muito melhores tomarão esse lugar. Às vezes a gente precisa fazer essa varredura, sabe? Varrer, tirar as folhas secas que estão caídas no chão, vai levantar poeira. Nesse momento você vai se sentir perdido, mas um novo vento vai soprar. E nesse novo vento, todo esse restante vai embora e vai deixar o espaço limpo. A gente precisa fazer essa limpeza. A limpeza, ela faz parte da renovação, sabe? E eu sei que durante todo esse movimento, né? A vida é feita de ciclos, então a todo momento a gente está encerrando alguma coisa e abrindo alguma coisa nova, né? Encerrando, fechando uma porta e abrindo uma janela. E eu sei que às vezes esses dias ficam muito difíceis. Só que é bom a gente cultivar, assim, a certeza de que não vai nos faltar fé nos dias difíceis, porque Deus não abandona. Deus não abandona. Às vezes fica mais difícil de acreditar quando tá tudo escuro. Mas é nesse momento que o chamado ele ainda é mais forte de fortalecer a luz, de fortalecer a fé. A fé ela vem como um aconchego, como uma paz, sabe? Para momentos em que você tá tendo que navegar sem ter a certeza do que vai acontecer. Para momentos que você está tendo que caminhar sem sentir estabilidade no chão que você está pisando. E você sente amparo, e você sente proteção, e você sente cuidado. Absolutamente nada está acontecendo por acaso. E realmente essa é a espiritualidade que eu mais acredito, a espiritualidade que mora dentro de cada um. Independente da religião que você frequenta, da igreja que você vai, se você não vai, se você tem suas práticas em casa. Fé tá dentro de cada um. Só você sabe o que você precisa alimentar dentro de você para praticar e para trabalhar a sua confiança, sabe? Confiança a ponto de que quando você acredita que você vai conseguir, o universo todo trabalha para que isso aconteça. Assim como você acredita que quando você acredita que não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não é capaz, você vai atraindo mais disso para sua vida também. E aí me vem assim, aonde foi que você parou de acreditar em você? Quando a gente era criança, né, a gente tinha tanta crença assim, de que a gente ia conseguir. Quando a gente estava aprendendo a engatinhar, a gente ia lá, né, com toda a possibilidade de queda. A gente ia e a gente caía, a gente levantava e a gente engatinhava de novo. E depois a gente ia aprender a andar. E a gente ficava em pé e a perna não estava firme e aí a gente caía, mas a gente levantava de novo. Então, eu vejo que à medida que a gente vai crescendo, algumas rupturas acontecem e é como se a gente se desconectasse mesmo dessa capacidade de acreditar em nós mesmos. Só que na vida adulta, assim como quando a gente era criança, existirão tombos, existirão portas fechadas, existirão momentos difíceis. Mas a nossa capacidade de levantar e seguir, ela ainda está dentro da gente. E ela vem juntamente com a nossa própria luz, que começa a realmente brilhar muitas vezes quando a gente está na escuridão. Já viram aquela frase? Quanto mais escuro é o céu, mais as estrelas brilham. Se você poder parar numa noite muito escura e olhar para o céu, você vai conseguir enxergar o que está brilhando mais. Então, às vezes, eu vejo que a vida coloca a gente também na escuridão para que a gente reconheça o nosso próprio brilho, sabe? Então, que nesses momentos não te falte fé, não te falte vontade de vencer e de acreditar que dias melhores virão, porque sempre vem, né? Fica muito escuro e, de repente, o sol volta a brilhar de manhã. É importante a gente poder olhar, sabe, para a natureza, olhar para coisas que nos inspiram para realmente relembrar que nada é permanente. E essa notícia é boa e essa notícia é ruim. A boa notícia é nada é permanente. E a notícia ruim é nada é permanente. Então não se agarre a nada, não se agarre ao momento que você está hoje, porque até ele vai mudar, seja bom, seja ruim, tudo está mudando. A gente não tem razão nenhuma para permanecer estagnado. Na verdade, a estagnação ela se iguala à morte. Enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está vivendo, experienciando, caindo, levantando, a gente está fazendo parte dessa teia maravilhosa chamada vida. E que pessoas cruzam o nosso caminho, situações chegam no nosso caminho e com calma, com paciência, a gente vai lidando de um
a um. Não preciso olhar para a escada inteira e se desesperar. Meu Deus, tanta coisa a gente vai viver daqui até o nosso último dia. Eu não preciso olhar para a escada inteira, eu preciso aprender a aproveitar a caminhada. E a caminhada nada mais é do que degrau a degrau, um dia de cada vez. Cultivando dentro de mim o que me faz bem, a possibilidade de cura de todas as coisas. Quando a gente fala de cura, a gente não fala de cura só de curas físicas, de doenças, isso também. Mas a gente fala ainda de coisas mais profundas. Por exemplo, estamos aqui para aprender a amar. Eu vejo isso nitidamente, assim, que a Terra nada mais é do que uma escola para aprender a amar. Indo um pouquinho mais a fundo, eu diria escola de aprender a retirar todos os obstáculos que nos impedem de deixar o amor fluir. Porque o amor é a nossa natureza mesmo. A nossa natureza, ela é amorosa. E acontecem tantas coisas que a gente vai criando obstáculos, máscaras, paredes. Quando a gente chega na vida adulta, que a gente olha e fala, caramba, meu Deus, eu preciso mudar minha vida, não dá mais para viver assim. Quando você se vê numa situação de crise, né? A crise, ela antecede grandes revoluções. Então, às vezes a gente não quer passar pela crise, não quer passar pelo momento difícil, mas nem percebe que ali está a sua chance de começar a viver uma nova vida, né? Quando a gente chega na vida adulta, que a gente se depara com as crises, com a ansiedade, com a depressão, e a gente vê, caramba, eu preciso fazer alguma coisa para me curar, para melhorar, para sair desse lugar, a gente volta nesse lugar de querer reencontrar o amor. O amor não é procura, o amor é encontro. E nesse encontro você começa a desfazer tudo aquilo que está te impedindo de deixar esse amor fluir. Você começa a desfazer tudo aquilo que está tampando essa sua natureza. Então, quando eu falo sobre cura, eu falo sobre isso, sobre curar as nossas relações com as pessoas que vieram antes de nós, sobre perdoar, sobre entender que a gente recebeu o que muitas vezes as pessoas tinham para nos dar. Eu sei que é difícil a gente olhar para as nossas dores, muitas vezes com esse olhar de compaixão. Essa compaixão ela só pode existir quando você começa a ter compaixão por você. Primeiro cultiva os sentimentos que você quer ver nas outras pessoas em você. Aonde está o seu perdão? O perdão que você dá a você mesmo, por não ter sido tão produtivo, por não ter feito da maneira como você achava que era certo, por ter tomado aquela decisão no passado. Às vezes a gente nem percebe, mas a nossa bagagem está tão grande, porque não falta perdão até sobre nós mesmos. A gente pode falar, eu tenho muita dificuldade de perdoar outra pessoa, mas você não consegue nem perdoar você. Ao que você vê como falha, ao que você vê como erro. Então, primeiro eu cultivo esses sentimentos comigo e depois fica muito mais fácil de eu projetar isso no mundo e nas outras pessoas, porque o mundo nada mais é do que um espelho. As relações nada mais são do que um espelho do que existe dentro de mim. Então, essa era a semente que eu queria plantar nessa roda, de você acreditar em você, de você perdoar você, de você encontrar o amor em você, de quando você tá sozinho você poder apreciar a sua própria companhia, sabe? Sem precisar o tempo todo fugir de quem você é. Olha pra você e olha sabendo que você vai encontrar luz e você vai encontrar sombra. E a partir do momento que você pode aceitar por inteiro o que existe aí dentro, você tem a capacidade de olhar para o mundo de forma integral. Sem querer selecionar uma coisa ou outra, sem querer excluir uma coisa ou outra. E sim porque você entende que aí dentro existem tantas coisas. E quando você vai se relacionar com o mundo, quando você vai se relacionar com as pessoas, você também consegue encontrar muitas coisas. A sombra e a luz, a tristeza e a alegria, a paz e a guerra, muitas vezes. Não adianta você querer encontrar só a sua paz se você não puder lidar com a sua guerra também. Então uma coisa existe para que a outra possa existir, sabe? A gente não reconheceria a luz se a gente não pudesse antes passar pela escuridão. A gente não reconheceria o amor se a gente não tivesse que lidar com os choques de desamor. Então, é constantemente desfazer essas amarras, desfazer desse peso. Mas primeiro você precisa aceitar que você está carregando. Senão a gente fica vivendo só na ilusão, sabe? Tipo, não tenho nada para curar, tô de boa, tô tranquilo. E sim, tem fases da vida que a gente realmente fica mais em paz, fica mais tranquilo. E tem fases que a coisa aperta, que a crise vem, que a ansiedade chega com mais força. E são nesses momentos que você tem a possibilidade de ir se desfazendo dessas amarras, de ir se curando do que você mesmo carrega dentro de você. Sempre é possível recomeçar e sempre é possível
se abrisse para coisas novas, deixar mesmo que nesse fluir da vida você esteja lidando diariamente com o frescor que ela traz. Não precisa ser mais um dia, mais um dia de trabalho, mais um dia de ter que pagar a conta. A rotina, ela faz parte. Todos nós, né, lidamos com as nossas rotinas, mas é um exercício nosso começar a entender que nenhum dia é igual ao outro, e é nesse lugar que a gente começa a cultivar um coração agradecido também. A vida, ela é sempre nova, sempre fresca. A gente nunca viveu o dia que a gente está vivendo hoje. Então, por que esperar sempre as mesmas coisas? Por que ficar atraindo sempre os mesmos ciclos? Alguma coisa está ali para nos dizer. Nada vai embora sem antes nos ensinar o que precisamos aprender. É tempo de você se permitir viver o novo. Isso vai acontecer à medida que você for se desprendendo, você for soltando tantas amarras que você vem carregando ao longo da sua jornada, ao longo da sua estrada. E ontem apareceu pra mim um texto, gente, na verdade nem era um texto assim, é um trechinho muito curtinho. Eu até postei pra vocês, mas eu senti que eu tinha que trazer ele aqui na roda hoje, que diz: Deus me fez perceber que não podemos desistir quando as coisas estão difíceis. Quando Ele planta sonhos grandes no nosso peito, Ele também nos disciplina e nos molda em caráter para podermos sustentá-los. É neste ponto que a vida fica mais desafiadora. E o Pai Criador, ciente de todas as nossas dores, se coloca disponível para nos fortalecer e curar. Sábios seremos se aceitarmos com amor esse auxílio, entendendo que o Eterno está nos moldando para propósitos mais transcendentes. Eu sei que você não vê as coisas bonitas à sua frente, mas Deus vê. Como chega tudo isso para vocês? Como ressoa aí no coração de vocês? Veio para mim com tanta força isso, da gente lembrar mesmo de não deixar faltar fé quando as coisas ficarem difíceis, sabe? De não deixar perder as esperanças quando parecer sem saída. De não deixar ficar num lugar de desconforto só porque a gente tem medo do novo, só que a gente ainda não sabe o que está por vir. É muito doido a gente escolher permanecer num lugar por medo do que está por vir. Mas se o lugar que você tá já tá ruim, o que pior pode acontecer? Sabe? É importante a gente se questionar isso. Importante porque é nesse lugar que você vê que, opa, peraí, uma nova versão minha vai nascer, uma nova versão sua tá para nascer. Confia nela. Confia nela, sabe? Confia na capacidade de cura, confia na possibilidade de renascer. Às vezes a gente duvida da gente mesmo. E é justamente nesse lugar de dúvida que a gente permanece no mesmo lugar. Só que, gente, é tão forte a luz que vem de dentro, é tão preciosa essa fé, sabe? Que vem lá de dentro do coração mesmo, porque ela realmente nos permite viver coisas incríveis, coisa que a gente achava que a gente não era capaz. Coisa que a gente nunca imaginou que a gente pudesse viver, sabe? Começar uma coisa nova, abrir uma nova porta, chegar a um novo lugar. Só que você precisa alimentar esse sentimento. Inclusive, é importante a gente olhar onde a gente tem colocado a nossa energia, né? A mente vem e diz, não, você não é capaz. E aí você coloca toda a sua energia nisso. Fica alimentando que você não é capaz, que você não é capaz. E aí, você não ser capaz cresce e todo o seu potencial de crescimento, de libertação, ele vai diminuindo. Então, escolha aonde você coloca a sua energia, ela é preciosa. E quando a gente começa a falar sobre isso, quando eu falo sobre energia, eu sempre gosto de lembrar, eu sei que muitas pessoas já assistiram muitas rodas que eu já fiz, são mais de 300 rodas, né? E tem muita gente nova também. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês, tudo é feito de energia, absolutamente tudo. A gente vive num universo que se você pensa numa pessoa e você encontra essa pessoa, isso não é uma coincidência. Tudo que você pensa, fala, diz, intenciona, emite uma energia para o universo. E essa energia, ela retorna para você. A lei do retorno, ela é real. Quando a gente começa a ter consciência disso, a gente começa a entender que realmente não adianta eu plantar abacaxi e querer colher morango. Essa conta, ela não fecha. Então, a gente colhe o que a gente semeia.
Se você está cultivando a semente da raiva, do ódio, é isso que você vai colher. Se você está cultivando a semente do amor, do perdão, é isso que você vai colher também. Então, é muito maravilhoso, assim, porque isso também é espiritualidade. Quando a gente fala energia, diz sempre a verdade. Acredite na intenção que está por trás das coisas. Isso tudo é espiritualidade. Então, entende como a espiritualidade não está apenas conectado à religião? Energia é tudo. É um pensamento, é uma palavra, é uma intenção, é uma semente plantada. E aí, nesse lugar, a gente começa a se responsabilizar pelo que a gente deixa no mundo. Não adianta você viver pensando que as suas escolhas, que as suas decisões, que os seus pensamentos não reverberam. Eu queria lembrar isso para todo mundo que está aqui na roda hoje. Esteja atento ao que você espalha, não só ao que você junta. A vida é muito mais sobre o que a gente compartilha, sobre o que a gente transborda, do que sobre o que a gente está armazenando, sobre o que a gente está juntando. A iluminação, ela diz muito mais sobre soltar do que sobre juntar. É muito mais você soltar as versões que não tem a ver com você soltar a maneira como você agia, que hoje não condiz com o que você acredita, do que você ser cada vez mais. Para a gente ser cada vez mais, a gente precisa ser cada vez menos. Menos egoísta, menos egóico, menos egocêntrico, menos mentiroso, menos egoísta. Tantas coisas a gente vai se desfazendo. E foi o que eu falei. Quando você acredita que vai conseguir, o universo não só te ouve, como ele move tudo na sua direção. Quando a gente entende isso, a gente entende isso de energia que eu estou falando. A frequência que você emite, ela retorna para você. Então, observa o que você tem deixado no mundo. Observa a forma como você tem alimentado as coisas que te acontecem. E aí você vai realmente começar a entender que existe esse movimento de, opa, peraí, a lei do retorno, ela é certeira. A gente não planta uma coisa e colhe outra. E mais, a colheita, ela é individual. Por mais que você lide com desafios, que você lide com pessoas que você muitas vezes a gente é contra a forma como a pessoa pensa, a gente é contra a forma como a pessoa age. Tenha certeza na colheita. Uma coisa que você pode cultivar no seu coração, e isso faz você parar de revidar. Isso faz você parar de entrar em guerra com pensamentos, com ações que fogem, ao que você acredita. É certeira a colheita. Cada um está plantando o que escolhe. Cada um está cultivando o solo que acredita. Então, se você puder direcionar a sua energia para o seu próprio processo, para a sua própria crença, para o que você acredita, tenha certeza que é isso que você vai colher, sabe? A gente vai aprendendo a confiar nas voltas que o mundo dá, a confiar de que todas as coisas encontram seus devidos lugares quando a gente encontra o nosso. Não precisa se desesperar, sabe? O seu lugar, ele é só seu, é ele que você precisa cultivar. São as suas amarras que você precisa se libertar. Não se engane de que você vai conseguir libertar as amarras das outras pessoas, porque cada um está vivendo o que veio fazer aqui. Existe um propósito dentro de cada alma. E não adianta, às vezes, a gente tenta controlar o do outro, sendo que a gente nem compreendeu ainda o nosso. Então foca em você, confia nas voltas que o mundo dá. Deus sempre faz a justiça acontecer. Ontem me veio isso, sabia? A justiça, ela é divina. Você não precisa viver querendo magoar, querendo causar sentimentos ruins na outra pessoa, porque foi isso que você recebeu. A justiça, ela é divina. Tudo sempre está trabalhando para que haja harmonia, para que haja equilíbrio. Então você precisa acreditar nessas forças, porque são elas que estão trabalhando a seu favor, sabe? E é nesse lugar que a gente assume a responsabilidade e escolhe o que a gente deixa no mundo. Essa é uma responsabilidade sua. Escolher o que você deixa, escolher o que sai de você. Às vezes a gente está vivendo de forma tão inconsciente que a gente fala um monte de coisa e nem percebe o que está saindo ali, sabe? Às vezes julgamentos, às vezes críticas, às vezes palavras tão densas, palavrões. Ei, observa o que você tem deixado no mundo. É uma responsabilidade sua olhar para a energia que você espalha. Porque depois, quando retorna, não adianta você pensar, poxa, mas eu nem merecia isso. Porque essa conta, ela é perfeita, sabe? O que sai, volta. E uma coisa que eu escrevi ontem, que tem tudo a ver com isso, é aprender a não revidar, é confiar que o destino irá cobrar. A conta, ela é individual, é de cada um. A vida se encarrega de colocar tudo em seus devidos lugares e a lei do retorno não falha.
A gente tira esse lugar de vingança. E quando a gente tira essa vontade de se vingar, é quando a gente começa a acessar a paz. E é impressionante, porque tudo isso que eu tô falando nessa roda, a base é a confiança. E a confiança nasce na fé que é alimentada, na fé que é praticada, na certeza de que nada foge do plano. A gente só precisa focar em curar nós mesmos. E nessas curas, a libertação acontece. Eu não estou me libertando para o outro, eu estou me libertando para mim. A minha colheita ela é individual e a sua também. Então, a libertação está justamente nesse olhar de que eu só posso curar a mim mesmo. Faz sentido para vocês, gente? Tudo isso, né? Tantas coisas, uma coisa foi entrando na outra, foi entrando na outra. Enfim, eu compartilhei tudo que eu gostaria, tudo que estava bem vivo aqui no meu coração. E eu queria finalizar com um texto do Jeff Foster, que é um autor que eu gosto bastante. E acho que vai fechar assim com chave de ouro tudo isso que eu tô compartilhando com vocês, tá? Eu sei que muitas pessoas acabam saindo da roda nesse momento do texto, sendo que fiquem aqui porque é muito especial. Essas palavras sempre reverberam no coração de uma maneira muito forte, assim, principalmente depois de reflexões que fazem a gente olhar para questões tão pessoais, né? Assim como a colheita ela é individual, o nosso processo também é. Então só você sabe as dores e as delícias de ser quem você é. Bom, muitas pessoas saem no texto, saem na meditação, e eu queria só lembrar que hoje começa a Comuna Friday. Então você que vai sair da roda por algum motivo, lembre-se, é uma semana muito, muito especial, que ao final da roda eu vou falar um pouco mais disso, tá? Deixa eu desativar aqui os comentários. Peraí. O texto se chama Gratidão, é um texto do Jeff Foster e diz assim: seu desejo mais profundo já foi cumprido e você foi o último a saber. Tudo o que você sempre desejou já está presente, aqui e agora, que é o último lugar que você olharia. O milagre para acabar com todos os milagres está acontecendo. E é neste momento exato como ele é. Sim, isso é a graça. Cada respiração, cada sensação, cada som, aquilo que já foi permitido, isso que não pode ser bloqueado. Mesmo a dor, mesmo o tédio, até mesmo o desespero, todas as ondas indesejadas e mal amadas da experiência humana estão finalmente autorizadas a inundar no espaço onde você não é e nunca foi. E o paradoxo é este: nada disso pode tocá-lo mais, nem mesmo a maior dor. E no entanto, você experiencia tudo isso, você sente tudo isso mais intensamente que jamais antes, incapaz de bloquear, incapaz de se afastar. Quem iria se afastar e de quê? Essa é a vida em sua plenitude, sem reservas. Então, o que resta a não ser simples gratidão? Gratidão pelo fato de que nada jamais aconteceu. E se nada acontecer de novo, saiba isso, caro amigo. Você esteve aqui para testemunhar o milagre da vida. Você o conheceu, provou disso, o sentiu, o viu, o reflexo de uma lua minguante na janela de um carro, o sabor da água, a fragrância do algodão, as profundidades silenciosas da meditação, a intensidade feroz do medo, tem sido o suficiente. Tem sido mais do que o suficiente. Tem sido muito, muito realmente. Tudo isso é muita graça. E assim, o eu separado afastou-se e procurou por mais, em busca de um futuro que nunca vem e não pode vir. A vida só pode acontecer agora. Você, no final das contas, só foi buscar a si mesmo. Gente, e aí? Não é muito lindo? Você só foi buscar a si mesmo. É sobre isso. Quando eu falo que a colheita ela é individual. Você só foi buscar
a si mesmo. Esse é o propósito da vida. O propósito não está fora, né? Preciso encontrar meu propósito. Ei, olha para você, olha para o seu caminho, olha para as suas buscas e para os seus encontros também. Se chama Gratidão e é um texto do Jeff Foster. Meus amores, é isso. Tudo isso que eu queria compartilhar com vocês, tudo isso que estava reverberando no meu coração desde a hora que eu acordei, cedo da manhã, e ao mesmo tempo tanto a dizer, tanto a sentir. Essa é a graça da vida, entender que momento a momento ela está acontecendo, né? O mistério, ele está aqui, não em outro lugar, não no futuro, nem no passado, mas aqui. Eu gostaria de finalizar a nossa roda de um jeito diferente hoje, mas compartilhando algumas palavras. Eu nem diria que numa meditação, mas compartilhando um texto que chama por muitos sentimentos dentro da gente, sabe? Então, você que ainda não está sentado em um lugar que seja confortável para você, eu te convido só a fechar os seus olhos nesse momento, para que eu possa fazer essa leitura e você possa se encontrar com todos esses sentimentos que essas palavras trazem. Então, com seus olhos fechados, faça uma respiração profunda e expire lentamente. Mais uma vez, inspire profundamente e exale suavemente, relaxando o seu corpo, soltando os seus ombros. E nesse momento, eu te convido a receber essas palavras com seu coração aberto, deixando cada uma delas reverberar dentro do seu coração. Que eu continue com a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles vão indo embora de nossas vidas. Que eu mantenha o meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Que eu exteriorize a vontade de amar, entendendo que amar não é um sentimento de posse, é um sentimento de doação. Que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem os meus olhos. Que eu retroalimente a minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre mais à minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico eu possuo. Que eu não perca o meu forte abraço e o distribua sempre. Que eu perpetue a beleza e o brilho de ver, mesmo sabendo que as lágrimas também brotam dos meus olhos. Que eu manifeste o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. Que eu acalente a vontade de ser grande, mesmo sabendo que minha parcela de contribuição no mundo parece ser pequena. E acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós, e que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Com seus olhos fechados, faça uma última inspiração profunda, deixando sair
tudo aquilo que precisa ficar e abrindo espaço para que o novo possa chegar. Tudo é perfeito como é. Quando você se sentir confortável, vá abrindo seus olhos, retornando aqui ao nosso encontro e cultivando esse sentimento que é capaz de fazer a gente tomar decisões, fazer escolhas bem mais alinhadas com o que a gente verdadeiramente acredita e ao que a gente verdadeiramente é, né? Que roda especial, gente! Eu agradeço muito a presença de cada um. Quem puder dar um print dessa tela, compartilhar nos stories, mencionando a roda das 8. Eu agradeço muito, 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 tá? Bom, é um momento muito esperado por todos. Hoje, oficialmente, está começando a Comuna Friday. Quem não faz parte da Comuna ainda, são mais de 5.000 pessoas que fazem parte da maior comunidade, eu tenho muito orgulho de falar disso. É a maior comunidade de autoconhecimento e espiritualidade que existe. Eu nunca, nem nos meus melhores sonhos, poderia imaginar estar fazendo parte da vida de tantas pessoas. A Comuna é o lugar onde todos os vídeos que eu já fiz, compartilhando tudo de mais precioso, que eu aprendi, que eu aprendo na minha caminhada, eu coloquei esses vídeos todos lá, como um lugar para você estudar, para você escutar, para você meditar, a hora que você quiser, no momento que você estiver precisando. Às vezes o que eu estou compartilhando na roda não está ressoando com o que você está vivendo no momento, e lá você consegue encontrar outros vídeos sobre os assuntos que você está buscando. Então, se você está vivendo uma fase da sua vida que você está sentindo muito medo, você vai encontrar lá inúmeros textos onde eu estou falando sobre medo. Se você está vivendo um momento da sua vida que você está se sentindo muito ansioso, você vai encontrar dentro da Comuna muitos vídeos onde eu estou conversando com vocês sobre ansiedade. Então, é um lugar mesmo que eu tenho muito orgulho em compartilhar, em disponibilizar, para que todos vocês possam estudar, podem pausar o vídeo, escrever, fazerem as anotações de vocês, irem se aprofundando nesse processo de se autoconhecer. A jornada, ela é eterna, né? A gente sempre tem coisas novas a aprender. Às vezes, o mesmo vídeo que você assiste 2 vezes te traz percepções diferentes sobre o mesmo assunto. E na Comuna Friday você tem a oportunidade de entrar por 50% do valor na anuidade. Então você paga uma vez e pode acessar por 1 ano todo o conteúdo que está lá. Lembrando que todas as rodas novas vão direto para a Comuna. Então sempre tem vídeos novos, textos novos. O Habite Seu Ser, que é o meu programa de 21 dias consecutivos de meditação, também está lá. São meditações de 10 minutos aproximadamente, então dá para você fazer de manhã, bem cedinho, no final do dia. Final de semana que eu não entro ao vivo, sempre tem conteúdo lá para vocês também. Então aproveitem essa oportunidade. Ela é por um tempo curto. E lembrem-se que você se inscreve hoje, mas você acessa pelo ano todo. Então realmente é uma oportunidade muito maravilhosa para quem ainda não faz parte. E também para quem já faz parte e que quer renovar, né, por mais um ano. Muitas pessoas, enfim, já estão encerrando 1 ano de Comuna e querem se inscrever de novo. Então aproveitem a oportunidade. Lembrando que se você quiser se inscrever pro plano mensal, onde é uma recorrência e você paga o valor todo mês, também tem desconto. É um desconto menor, de 20%, para que vocês possam realmente aderir ao plano anual, porque vale muito a pena. Pelo valor mesmo, pelo desconto que a gente oferece nesses dias. E é isso, mais de 5.000 pessoas já fazem parte. E é muito lindo ver os relatos, os depoimentos, sabe? Das pessoas que fazem o Habite Seu Ser, que assistem os vídeos que estão lá. Tá tudo separado por tema. Então você vê lá, hoje eu quero escutar sobre isso. Entra na pasta, escolhe o que você quer ouvir e encontra ali muitas vezes o insight, a inspiração, a palavra que você estava precisando. Tá bom, gente? Pra mim é muito feliz, muito gratificante ver todas as novas pessoas que vão chegando, que vão entrando, porque eu sei que estão nessa busca, né, de aprofundarem mesmo o processo do autoconhecimento, da espiritualidade. E eu agradeço muito por vocês me permitirem contribuir na vida de vocês com o meu conhecimento, com os meus estudos.
tá bom? O link tá na bio do meu perfil pra anuidade e o da mensalidade eu vou colocar nos stories assim que eu finalizar essa roda, tá bom? Tem a opção de parcelamento, sim. Vocês estão perguntando e sempre tem gente falando a comuna é top, a comuna é maravilhosa. Eu fico muito feliz com esses feedbacks também.